Por uma ocasião, eu atendi outro caso, Cláudia, que era assim. A mãe e a filha, tudo que tinha restado do apartamento delas, elas colocavam dentro do porta-mala do carro para poder trabalhar e voltar no dia seguinte. Porque o filho levava tudo. Levou tudo. Então, esse cara precisa de uma intervenção involuntária. Sem dúvida. Então, né, é o caminho do meio. Você não pode ser... Né, o paradigma tem que mudar. Né? Então, assim, por isso que você precisa, né, de um entendimento e ver que a dependência é uma doença só. Mas cada caso é um caso. Né? Você vê assim, o uso abusivo, que chega lá no consultório com alguns problemas, do colírio, que também se ressaltou, da falta de motivação, mas que, de alguma forma, a terapia, grupo de apoio, ele conseguiu, está conseguindo restabelecer a sua vida, tudo ok. Por que ele precisa de uma internação? Muito bem. Então, uma vez que ele vai para a recuperação, ele vai para uma internação, ou voluntário ou involuntário, ele fica um determinado tempo de acordo com o tratamento oferecido pelas comunidades. E o retorno, como é que fica a família para receber? Então, eu entendo que é assim. A minha experiência mostra que 70% dessa questão da recuperação, a família não tem acesso. Depende da vontade própria. Olha, a dependência química é uma doença avassaladora, mas a dependência química também é uma doença que tem possibilidade de recuperação altíssima. Por quê? Porque é só você mudar algumas questões aqui dentro. É dentro que você tem que mudar. Então, é muito mais difícil quando você tem que pagar, investir, mas é investir aqui. Então, assim, o seu propósito de vida, a ficha do dependente tem que cair. Isso é 70%, mas 30% está na mão da família. A família que se compromete, a família que não tem, que de alguma forma... Vai estar supervisionando. Não elege o bode expiatório, ela também entende que, assim, porque o dependente fica refém da droga, a família fica refém do dependente. O dependente está no fundo de poço, sem trabalho, sem dinheiro, o familiar também, porque ele está pagando a dívida do cara. Ou então, alimentando. Ou alimentando. Então, esses 30% são muito importantes, porque você pode fazer a diferença, colocando limites claros. Por exemplo, uma ocasião recebi a família, nesse 30%, ela pode ter um salto quântico na recuperação ou levar para um fundo de poço maior. Eu tratei de uma família espanhola, e espanhol, português, eles têm o hábito, né, do vinho e da bebida muito forte, né? Então, ele dizia assim, a menina estava indo muito bem, Cláudia, ele dizia assim, não posso acreditar que nem no Natal você não possa beber junto com seu pai. Você tem segurança com o papai. Olha, falta de informação. Olha lá, o pai, então, preconceito. Abuso de poder, prepotência, orgulho, que são características... Até da própria família. Porque usar é a cereja do bolo, né, Cláudia? Você sabe disso. A sintomatologia do comportamento da dependência química, que é a questão. Que é a diferença entre abstinência e sobriedade, que vamos falar daqui a pouco. Então, assim, eu já tive pai que foi me confrontar no consultório e falou... Você mandou meu filho para um grupo só de traficante drogado. Daí eu falei para ele, ué, mas o que é o seu filho hoje? Ele não vê. Quer dizer, eles fazem de conta que não vê. Entende? Então, assim, não, pode usar de forma moderada. Álcool não é droga. Como não? Então, qualquer substância... Então, assim, essa informação é absolutamente necessária. Né? E eu acho maravilhoso, assim, o verbo é divino, né? Se sem cura dúvida. pelo verbo. Se cura, sem então, dúvida. Olha, família, o seu programa, né? Um verbo divino. Eu acho que já vai constelando toda uma energia. Verdade. De alguma forma, assim, porque você não tem muito acesso. Então, aí você já está no processo falando da recuperação, quando você já está falando da família. E a manutenção desse sujeito,
você pegaria por onde? Então, agora, ele veio para casa, a família tem que estar informada, porque senão o pai vai acabar fazendo esse tipo de coisa, um convite de quem está desinformado, por isso que o tratamento tem que ser... E essa pessoa recaiu, viu? Sem dúvida, com uma família dessa, quando você disse desses 70%, eu acredito que quando falta a família, está faltando muito, principalmente para aqueles que têm. Muito. É por aí? É por aí, porque assim, o dependente químico não adianta você boquejar, falar, você tem que... É atitude. E o familiar, ele tem que trabalhar o que ele aguenta. Por exemplo, o familiar tem medo da... Porque assim, quando você não quer mudar, você entende que é porque você é bonzinho. Não é. Olha, existe uma frase que eu gosto muito, que é assim, olha... As funções psíquicas mais elevadas, como a consciência e a capacidade de amar, elas ficam fortemente afetadas pelo uso do álcool e das drogas, reduzindo, né, a sua vida a um nível animal. E isso tanto para o drogadicto como para a família. Como para a família. Porque assim, não é uma questão de ser bom, a capacidade de amar do familiar, ela também fica reduzida, porque você não intervém, você não vai para a recuperação. Olha, eu já tive familiar com medo deles virar ladrão, assaltante. O que eles fazem? Eles levam a droga para o filho. Sem dúvida, são facilitadores. Quando eu digo essa capacidade de amar, é porque quando você faz isso, tem um ganho secundário. É o medo, o codependente, ele tem medo da raiva do outro. Ele tem medo do abandono do outro. Porque normalmente, olha, normalmente todo familiar que tem um filho alcoólico é porque teve um pai ou alguém com alcoolismo na família. Sim. Eles não conseguem salvar a família de origem, eles vão querer salvar o filho. Verdade. E isso não é um ato de amor. Ó, a capacidade de amar fica reduzida. Isso é... egoísmo. Porque eu não quero mexer com questões que são difíceis para mim aqui dentro. Eu quero dar uma interrompidinha, porque é o seguinte, nós temos aí, assim, nós temos um pessoal que tem essas dificuldades. Sempre nós temos uma plateia aqui, não é? E eu gostaria até que eles fizessem assim, alguma pergunta para preencher e sair até um pouco de alguma coisa para a prática. Quer ver só? Vamos ver lá, ó, uma pergunta boa aí que o povo possa fazer. Eu gostaria de perguntar para a doutora Marisa como eu faço para entrar em contato ou como eu faço para encontrar esses grupos de mútua ajuda. Então, ó, lista telefônica. Você abre a contracapa, tá lá. AA, Alanon, o Google, né? Na internet. Google, internet, recursos dos mais variados. Né? Mas assim, porque às vezes, né? Falei lista telefônica, porque às vezes também acaba atendendo uma população que às vezes não tem essa informação, né? Aliás, eles têm até linha direta ao próprio ANA, e você entrando. Tem informação ao público. Abriu a lista telefônica ou entrou no Google, internet, é o que eu digo, né? Hoje existem programas e pessoas assim, de informações. Como o Cláudio, exatamente. Mas vamos lá, uma pergunta mesmo aí, não é? De família que tem dificuldade com o filho, com a família. Doutora Marisa, existem casos em que a própria família é desencadeadora de recaída. Mesmo o indivíduo saindo de um tratamento especializado, a própria família, de certa forma, promove a volta ao uso. Promover a independência desse indivíduo, a autonomia dele, o desligamento do lar, é saudável? É uma medida de prevenção de recaída? Inclusive hoje em dia, existe as casas de meio caminho, elas não são muitas, mas elas existem. Existe um livro que eu gosto muito, chama Pais Tóxicos, né? E que isso sem dúvida nenhuma, às vezes a melhor coisa para o adicto é esse desligamento emocional da família. Né? Não é um distanciamento prudente, como nesse caso do pai. Bebe junto comigo. Eu uma vez recebi um menino que os irmãos todos fumavam maconha, né? E ele ficava ali, porque veja,
a doença também é física. Se a família não altera os hábitos, você não aguenta ficar falando só por hoje, ou o cérebro ele tem uma memória. Você não pode passar pelos mesmos lugares de ativa. Então, na casa tem cerveja, maconha, álcool à vontade. O que acontece? A doença também é física. Então, o cérebro ele fica pedindo. Por isso existe o evite-se. Porque você não tem estrutura para lidar, para aguentar toda essa carga de neurotransmissor com a memória. O cérebro não sabe se é bombom, chocolate, um beijo, fazer amor ou crack. Ele só quer aquele prazer. Então, se você tem dentro da casa todos esses recursos,